quais são as possibilidades de todas as vidas humanas que já existiram e que virão a existir. Se nós pegarmos a biografia de uma pessoa só, veremos quantas e quantas coisas aconteceu na vida dela. Vamos supor uma biografia de uma pessoa que viveu 80, 90 anos. E nós vemos lá, além daquilo que está escrito, tem muito mais que não foi escrito, né? Muitos dramas, muitas situações que ela passou. E quando nós vemos nas nossas vidas, não sei quantos anos você tem, mas suponhando que você seja uma pessoa mais nova ou uma pessoa que está lá mais na minha idade, você já passou por bastante coisa, você vai passar provavelmente por bastante coisa, e muitas vezes nós temos dúvidas de como agir em determinadas circunstâncias. Que ferramenta que nós podemos utilizar para ajudar na nossa orientação? Aí vem um tema que eu já falei em um vídeo anterior, sobre a importância dos clássicos. Por quê? Na nossa educação, naqueles anos de colegial, ensino médio, fundamental, faculdade, etc., a gente passou aí uma educação voltada principalmente para preparação para entrar em uma faculdade. Bom, na verdade, para preparação para o vestibular, né? E um pouco aí em relação à ideologização, doutrinação, né? Mas a maior parte da nossa formação foi baseada nessas duas coisas, doutrinação e também preparação para o vestibular. E nós vamos passar, e já passamos por situações que muitas vezes a gente não sabe como agir. E as experiências das pessoas próximas a nós, assim, se eu perguntar para você, qual pessoa que você conhece mesmo, que conheça dados significativos da vida daquela pessoa, que realmente, aquela pessoa é uma pessoa que realmente é uma pessoa de referência, sabe? Uma pessoa virtuosa, que tem muitas qualidades, que é uma boa conselheira. Assim, se a gente pegar e contar quantas pessoas nós conhecemos assim, são muito poucas, a gente conta nos dedos das mãos, às vezes de uma mão só. E a literatura vem para ajudar isso porque nesse ambiente cultural que nós estamos, cheio de confusão entre as pessoas que não sabem mais nem o que são mais, né, nem como se identificam mais, coisas mais assim, materiais básicas, como o próprio sexo da pessoa é questionado, né, a pessoa não sabe mais o que é nesse sentido de sexualidade. Então imagina de coisas mais profundas da vida humana. Então é uma confusão muito grande. E aí, se nós olharmos para a sociedade e pegarmos esses exemplos da cultura pop, de cantores, artistas, dos, entre aspas, filósofos, pensadores da atualidade, em sua maior parte, professores universitários, escritores, jornalistas, outras personalidades daí de outras áreas que eu não falei, realmente a gente fica mais perdido ainda, né? Mas a gente não está totalmente desamparado. Por quê? Porque nós temos esse tesouro dos clássicos que nada mais são do que obras de ficção que trazem de uma maneira condensada experiências humanas universais e também como aquela protagonista ou aquelas pessoas resolveram ou lidaram com aqueles problemas. Então, eu falei no caso de um vídeo anterior do Ivan Illich. Então, como ele lidou diante da morte? Como é que ele agiu diante da morte? E é uma situação que é o quê? Que é verossímil, ou seja, mesmo sendo ficcional, aquilo lá pode ser passado por várias e várias pessoas de várias e várias épocas. Então, uma obra clássica, ela traz esse aspecto aí de perenidade e de universalidade, não é algo provinciano. É algo que pode acontecer com qualquer um. E o autor conseguiu exprimir de maneira clara, com uma linguagem e também com imagens muito, muito, muito verossimilhantes, muito, no caso, que comunicam muito bem aquela experiência e como a pessoa lidou com aquele drama. Então, a importância disso é que, mesmo no meio que você está, e aí você não tem referências, na sua assembleia de vozes, tá? Uma assembleia de vozes pobre, sim, você não sabe quem escutar, você não sabe como lidar diante de um problema mais sério da sua vida, uma dúvida. Nos clássicos, eles trazem vários e vários dramas humanos diferentes, e mesmo que a obra tenha sido escrita há séculos, aquilo não vai deixar de se manter atual, de ter a sua atualidade, porque é algo da própria natureza humana. Então, se a gente pega um clássico como Madame Bovary,
A gente pega um clássico como Os Irmãos Karamazov, a gente pega os clássicos de literatura francesa, inglesa, russa, entre outros. Não é qualquer livro de ficção. Então, são livros que têm essa característica de, mesmo que passaram pela prova do tempo. O que é isso? Passaram-se anos, 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 e eles continuam sendo tidos como obras que aquele autor conseguiu trazer esse aspecto da natureza humana de maneira realmente muito, muito excelente. E que se aplica não a um determinado grupo de pessoas, mas realmente a experiência universal de todas as pessoas. Então, a partir daí, a gente pode se colocar no lugar daquela pessoa quando nós lemos aquelas obras e a gente começa a o quê? Como que a gente entrasse naquela história. Como é que eu resolveria aquele drama que a pessoa está passando se eu tivesse no lugar dele? E quais são as possibilidades de ação? Por quê? Porque ele tinha essas possibilidades e optou por essa. Será que eu optaria pela mesma coisa? Se eu optasse, provavelmente teria alguma semelhança aí às consequências que teriam as minhas ações. Então, a arte de ver é uma arte complexa e difícil. E se a gente contar apenas com a experiência das pessoas, da nossa família, os nossos amigos e colegas de trabalho, a gente não vai ter substância suficiente para saber lidar com esses dramas que a gente vai ter. Então, os clássicos trazem essas questões de o que é a vida humana, como é a vida humana, questão de propósito, de significado. Então, é uma obra em que traz essa experiência, cristaliza essa experiência de possibilidade humana de maneira muito clara. E é uma educação para toda a vida. Então, a gente que começa, assim, desde jovem, pena que nas nossas escolas a gente tinha que ler alguns livros e colocavam nas nossas listas de leitura uns livros péssimos, que aí as pessoas ficavam cada vez mais desgostosas e aí criavam um trauma com a leitura como uma coisa muito chata. E realmente, se pegar nos currículos, os livros que são utilizados é baseado o quê? Em questão de vestibular, ou alguns que já foram consolidados aí em currículos escolares, tem uns livros péssimos que não é para jovem ler, ou que são ruins mesmo, e aí eles acabam ficando com esse, sim, eu não quero saber de leitura. Aí o brasileiro cria um desgosto por leitura por causa da experiência ruim que ele teve, sabe? Mas aí essa busca de o quê? De você buscar essas obras que comuniquem, que falem bem com as situações que você vive ou que você se interessa. Então a gente vai ter obras que abordam vários tipos de dramas humanos, relacionamento, relação com sofrimento, morte e outros dramas que são mais comuns. E aí a gente começa o quê? Retomar o gosto pela leitura e adquirir essa experiência que vem de um autor de anos atrás, mas que você cria o quê? Você cria uma comunicação com esse autor, mesmo ele não estando mais aqui, você se comunica com ele e aumenta esse círculo de experiência humana e a sua comunicação vira universal. Então, essa educação deve continuar, a gente deve ir buscar por toda a vida, não uma formação que nem a gente teve, só passar em vestibular, só estudar aqueles livros que podem cair lá, algumas questões, mas não, buscar essas obras que tratem de coisas que nós nos interessamos mesmo. E com o passar do tempo, a gente vai o quê? Vai adquirindo um gosto cada vez maior por a leitura e nosso horizonte de consciência vai se expandindo cada vez mais e nós vamos conseguir resolver com mais facilidade algumas dúvidas por ter mais o quê? Um repertório maior de experiências humanas que vieram por meio dessas obras clássicas. Então, eles vão trazer esses valores e vão nos dar essas possibilidades, como uma caixa de ferramentas. Quanto mais a gente vai lendo essas obras, mais nossa caixa de ferramentas vai se abastecendo com diferentes tipos de equipamentos que vão ser úteis para diferentes tipos de situações. Então, espero que isso tenha despertado você mais interesse por essas obras, mas futuramente eu vou estar trazendo aí comentários sobre outros clássicos. Peço que você curta, compartilhe, comente, caso você queira um comentário sobre alguma obra específica ou alguma sugestão. Eu sou Vinícius Fila e até a próxima.